A paz do Senhor a todos. Bom, gente, eu sou o pastor Jorge Luiz e gostaria de falar com vocês sobre o livro de Apocalipse, principalmente o seu capítulo de número 12. Quem é a mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça? Uns dizem que a mulher é Maria, pois a mesma deu luz a Cristo. Outros ainda falam que a mulher é a igreja, pois a igreja na Bíblia é mencionada pela figura da mulher e a mulher mencionada pela figura da igreja. Outros ainda dizem que a mulher é a nação de Israel. Qual dessas três posições estão corretas? Vamos analisar os principais personagens, a saber, a mulher, o dragão e o filho varão. E através dessa análise você vai saber a verdade bíblica. Queres saber disto? Fica conosco, porque aqui a Bíblia responde. Eu quero te convidar para abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo de número 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Estamos diante de um texto totalmente simbólico. Ao decorrer dos anos da história da igreja, três posições têm se posicionado em relação a este capítulo 12 do livro de Apocalipse. E eu quero pontuar para vocês três posições em relação à interpretação do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então vamos à primeira. A primeira posição é atribuída à Igreja Católica Romana. E eu quero fazer ressalva aqui, que estou dizendo que a Igreja Católica Romana, os estudiosos da Igreja Católica Romana atribuem para si, ou trazem para si esta posição, mas eu não quero dizer que todos fazem isso, porque eu não conheço de fato se todos atribuem para si essa posição. Eu tenho visto alguns casos em que alguns pós-tribulacionistas dizem todo pré-tribulacionista, ou dizem o pré-tribulacionismo defende isso. E eu acho injusto colocar dessa forma, porque mesmo dentro do pré-tribulacionismo, do grupo dos pré-tribulacionistas, há divergências. Então não posso dizer que todos atribuem para si, mas a maioria esmagadora sim. Então a primeira posição é da Igreja Católica Romana. Eles dizem que esta mulher é Maria, porque a mulher dá luz a um filho, um varão. Eles usam o versículo de número 5. Veja aí na tua Bíblia, versículo de número 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Ora, eles interpretam que o filho é Cristo, e essa interpretação é correta. Logo, se o filho é Cristo, quem está dando luz a Cristo é Maria. Portanto, eles advogam que Maria é a mulher do capítulo 12. Eu respeito a linha de pensamento, mas não concordo e vou dizer por quê. Se analisarmos o versículo de número 6, é chamado em hermenêutica de contexto próximo. Está logo no versículo de número 6, o versículo 6 do capítulo 12 vai dizer assim. Confira comigo aí de sua casa. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ora, não há um relato bíblico, não houve e nem haverá um relato bíblico onde registre que Maria fugiu para o deserto e foi alimentada durante 3 anos e meio. Então, por causa do contexto, dá logo para saber que a mulher
em hipótese nenhuma, pode ser Maria. A mulher não é Maria. Então essa primeira linha é uma linha da Igreja Católica Romana que diz que a mulher do Apocalipse, capítulo 12, é Maria. E eu estou mostrando que não pode ser Maria, porque o contexto não traz luz, o contexto não diz isso. O contexto diz que a mulher fugiu para o deserto e foi alimentada por Deus durante 1260 dias, que é uma quantia do livro do Apocalipse, que também pode ser 3 anos e meio. Logo, em nenhum momento do texto bíblico, Maria fugiu para o deserto. Então a mulher não pode ser Maria. A segunda linha. A segunda linha advoga para si que a mulher é a igreja. Essa linha é defendida por muitos pós-tribulacionistas. E veja que eu não estou dizendo todo pós-tribulacionista, mas muitos pós-tribulacionistas advogam que a mulher é a igreja. E eles usam isso porque eles dizem que no texto bíblico a figura da mulher é representada pela igreja e a figura da igreja muitas vezes representada pela mulher. Qual é o problema que temos com essa linha? O problema é o seguinte, é que a mulher do capítulo 12 de Apocalipse dá luz a um varão. E o varão é Cristo. Veja o capítulo de número 12, versículo 5. Deu luz a um filho, um varão, que há de reger todas as ações com vara de ferro. Ora, se a mulher dá luz a Cristo, e se a mulher, como advoga alguns pós-tribulacionistas, é a igreja, logo eu perguntaria, quem saiu de quem? Quem edificou quem? Foi Cristo que edificou a igreja? Ou foi a igreja que trouxe Cristo à existência? Foi Cristo que trouxe a igreja à existência? Ou foi a igreja que trouxe Cristo à existência? E a resposta a essa pergunta não é difícil. Jesus, diante ali em Cesareia, ele fala com Pedro e ele diz, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Logo, fica claro que Cristo é quem edifica a igreja. É Cristo quem traz a igreja à existência. Portanto, a mulher também não pode ser a igreja. Porque se a mulher fosse a igreja, a mulher está dando luz a Cristo. Logo, Cristo sairia da igreja. Era a igreja quem traria Cristo à existência. E é o contrário. É Cristo que traz a igreja à existência. Portanto, a mulher não pode ser a igreja. Agora eu te convido para que nós possamos analisar os personagens. 3 personagens se destacam nesse texto. A mulher, o dragão e o filho varão. Repetindo, a mulher, o dragão e o filho varão. Vamos começar pelo dragão. Quem é o dragão do capítulo 12 do livro de Apocalipse? A própria Bíblia, no seu contexto, responde. Veja comigo o versículo de número 9. E diz assim, a Bíblia diz, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ora, quem é o dragão? O dragão é Satanás, a antiga serpente. Então fica claro aqui, ou seja, que o dragão é Satanás. E o dragão vai perseguir a mulher. É o dragão quem persegue a mulher. Falaremos disso daqui a pouquinho. Vamos para o segundo personagem. O segundo personagem é o filho varão. Quem é o filho varão do capítulo 12? Veja, capítulo 12, versículo 5. E deu luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É verdade que há pouca discussão aqui quanto à questão da identidade do varão. A maioria dos escatólogos acreditam, como eu também acredito, que o varão aqui é Cristo. Por que é Cristo? Porque o menino nasce com uma promessa. E qual é a promessa? Reger todas as nações com vara de ferro. Embora ele é rei, ele ainda não reinou. Essa era a esperança de Israel. Essa era a esperança que os judeus esperavam quando ele veio. Os judeus esperavam que Cristo viesse como o Yeshua HaMashiach, ou seja, como um ungido que iria tirar Israel do jugo dos romanos e reinar na terra de Israel. Só que isso não aconteceu. É aqui que entra o hiato, é aqui que entra o intervalo. Veja, o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então o menino nasce, cresce, prega
morre, ressuscita e sobe para o céu. Esse subir para o céu de Cristo, em Atos capítulo 1, versículo 9, abre um parêntese nesse versículo. Ele é arrebatado para Deus, entra a era da igreja e agora uma promessa está sendo pausada, ela está pausada no tempo, aguardando até que o último dos gentios seja salvo, para que Jesus volte a tratar novamente com o povo de Israel. Então observe que o menino nasceu com uma promessa. Qual é a promessa? Reger todas as nações com vara de ferro. Isso é o milênio. É no milênio que Cristo vai reinar sobre todas as nações. Então, respondendo à pergunta, o menino é Cristo. Chegamos ao momento final da nossa aula, a última linha de pensamento para responder à pergunta: quem é a mulher? Do capítulo 12 do livro de Apocalipse. E na terceira linha, advogam para si, a terceira linha de pensamento, que a mulher é a nação de Israel. Vamos analisar um texto bíblico. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Haverá inimizade entre o dragão, antiga serpente, e a mulher. Então, uma inimizade está posta aqui entre dois personagens que estão registrados no capítulo 12. Haveria uma inimizade entre o dragão e a mulher. É Deus que está dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás se levantou contra a mulher, ou seja, a nação de Israel, a fim de lhe tragar a sua semente, ou seja, o filho que da mulher viria, conforme a promessa do próprio Deus. Podemos ver essa inimizade da seguinte forma: Caim mata Abel, que era o escolhido de Deus. Porém, Deus suscita a semente em Sete, porque Sete vai dar sequência à promessa até Noé. De Noé nós temos Abraão, de Abraão nós temos Isaac, de Isaac nós temos Jacó, e Jacó, a partir de Jacó, nós temos as 12 tribos, a nação de Israel, que da tribo de Judá viria a semente, o filho que haveria de nascer. Mas nessa trajetória, desde Caim até Cristo, foi uma batalha tremenda, foi uma inimizade que o texto bíblico mostra. Por exemplo, Caim mata Abel, Deus levanta Sete. Faraó tenta matar os meninos, mas Deus salva Moisés. Saul tenta matar Davi. Atalia tenta matar Joás. Ramã tenta matar todos os judeus, mas Deus, na bondade e misericórdia, salva os judeus daquele massacre. A semente teria que nascer, e a semente é o próprio Cristo. Agora, Cristo nasce a partir de quem? Qual é a nação? Qual é a sua nacionalidade? A nação de Israel. Cristo é judeu. Logo, a nação de Israel, a pátria-mãe de Cristo, é a nação de Israel. Haveria uma inimizade entre o dragão, Satanás, e a nação de Israel. E por que a nação de Israel? Porque a nação de Israel, da nação de Israel, nasceria uma semente. E a semente é de fato o menino do capítulo 12, ou seja, Jesus Cristo. É a semente da mulher. E a mulher aqui é a nação de Israel. Os elementos simbólicos que vêm atribuídos à mulher. Número 1, o sol. O sol aqui fala da glória de Deus sobre a nação de Israel. Ela está envolvida pela promessa, pelo cuidado e pela glória do grande Deus. Ele, Deus, que é o sol da justiça, envolveu a nação de Israel. A nação que ele escolheu, a nação que ele chamou e que ele cuida até hoje. Lua. A lua simboliza que, por mais que a mulher esteja envolvida
ou protegida pelo sol, a mulher em si só não tem luz própria. Assim como a lua recebe a luz do sol, assim como a lua, para poder brilhar, ela recebe a luz do sol, o que o simbolismo está dizendo aqui é que a mulher, sim, é protegida, é envolvida pela nação de Israel, pelo Deus Todo-Poderoso. A mulher é a nação de Israel, porém a nação de Israel, essa mulher, a nação de Israel, não tem luz própria. A luz que ela reflete vem do próprio Deus. E as 12 estrelas sobre a sua cabeça simbolizam exatamente, ou simboliza, a nação de Israel, composta de 12 tribos. A mulher dá luz a Cristo, o varão. Como nós já falamos no começo da aula, o varão do capítulo 12, versículo 5, é Cristo. Logo, a mulher dá luz a Cristo, é a nação de Israel, trazendo Cristo à existência. Cristo é judeu, vindo da nação de Israel. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12, e o versículo de número 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa mulher, a Bíblia está referindo aqui à nação de Israel. E quando é que ela vai fugir para o deserto? Quando o pacto for quebrado entre o anticristo e a nação de Israel. A semana de Daniel, em Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Das 70 semanas, se cumpriram 69, a 79ª. Está faltando uma semana de anos, 7 anos. E esses 7 anos é a grande tribulação. Na metade da grande tribulação, o pacto é quebrado. E quando o pacto for quebrado, vai haver uma perseguição do dragão para com a mulher. Veja novamente o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Convido-te a abrir a tua Bíblia no capítulo 12, versículo de número 13. É capítulo 12, versículo de número 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Que pouco tempo é esse? O diabo desceu a vós, aqui ele está descendo exatamente na terra, e ele tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Que pouco tempo é esse, pastor? Esse pouco tempo é 3 anos e meio. É os 3 anos e meio finais da grande tribulação. E o que é que vai acontecer com Satanás após os últimos 3 anos e meio? Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Por isso ele está irado, porque o anjo de Deus o prendeu no abismo por 1000 anos. Isso quer dizer que, na metade da grande tribulação, Satanás vai ser derribado na terra. Sabendo que tem pouco tempo, ele vai perseguir a mulher. Quem é a mulher? Não pode ser Maria, porque a irmã Maria já está morta e está aguardando a ressurreição para que possa também ressuscitar. Então Satanás vai perseguir a mulher. Quem é a mulher? A nação de Israel. Vai perseguir com muita ira, porque já sabe que tem pouco tempo. Que tempo? 3 anos e meio. Quando findar os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, Cristo descerá com a sua igreja, porque a igreja não passará pela grande tribulação. O lugar é o Monte das Oliveiras. De onde ele subiu é aonde ele vai descer. No Monte das Oliveiras ele descerá com a sua igreja. Um anjo de Deus prenderá Satanás por 1000 anos no abismo. Por essa razão, ele está irado, já sabendo que tem pouco tempo. Veja a Bíblia no versículo de número 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão. Nesse caso, ele está mencionando exatamente a nação, porque Cristo é judeu e nasceu da nação de Israel. Observe o versículo de número 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse
para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Vamos analisar a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 19, versículo 4. Pegue a expressão asas de águia, que é o que nós agora acabamos de ler. A mulher do capítulo 12 foge para o deserto e recebe asas como asas de águia. Agora observe Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Deus diz aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. A expressão asas de águias, pela primeira vez que aparece, é atribuída à nação de Israel. Portanto, essa é uma regra de hermenêutica. Quando eu vejo num texto uma expressão, eu tenho que procurar essa expressão em toda a Bíblia. E quando eu encontro essa expressão na Bíblia, em outro versículo ou capítulo, que essa expressão é mencionada, eu analiso o que ela significa. Claro que no caso de Êxodo, foi um livramento que Deus deu a Israel do grande exército de Faraó. E Deus está dizendo: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, transportando vocês como asas de águias? A mesma coisa acontece aqui no capítulo 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Se você analisar o capítulo 7 do livro de Apocalipse, aqui vai falar dos assinalados, e a Bíblia vai dizer quem são eles. Esses assinalados, 144 mil, não é os testemunhos de Jeová. Os 144 mil, de fato, é a nação de Israel. Eu quero ler com vocês. Versículo de número, capítulo 7, versículo de número 2 do livro de Apocalipse. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Mar que é pessoas, e a terra é a nação de Israel, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então os 144 mil estão sendo marcados por Deus. Isso aqui também não é a primeira vez que acontece. Quando Ezequiel menciona que aqueles anjos com armas destruidoras iriam entrar e destruir, matar velhos, crianças, jovens, há uma ordem para aqueles anjos com armas destruidoras que está registrado no livro do profeta Ezequiel. E a ordem é: não façam nada até que o homem do tinteiro entre e marque aqueles que choram e que gemem por causa das abominações que se comete no meio da cidade. Aqui no capítulo de número 7, esses assinalados são 144 mil das tribos de Israel. Ora, as 12 estrelas da coroa da cabeça da mulher. A mulher, ela está vestida de sol, ela tem a lua debaixo dos pés e ela tem uma coroa de 12 estrelas, que é as 12 tribos, representam as 12 tribos de Israel. E esses 144 mil são assinalados durante esse período de grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio finais de grande tribulação, Deus vai selar 144 mil. E Deus já tem lugar preparado para esses 144 mil que vão anunciar o evangelho para todas as nações. Enquanto que 2 testemunhas pregam o evangelho dentro da nação de Israel, os 144 mil pregam o evangelho para os gentios. Estão assinalados e o dragão não pode fazer nada contra eles. Se não, vejamos Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão,
E foram dadas à mulher asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metades de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Versículo de número 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Aqui é uma perseguição, a princípio, a priori, de Satanás, na figura do dragão, perseguindo os 144 mil. E ele lança da sua boca água, mas não é águas aqui, de fato, a linguagem é simbólica. Águas aqui simboliza povos, nações. E a terra aqui simboliza a própria terra de Israel. Satanás vai lançar um exército contra os 144 mil. Porém, a terra de Israel vai ajudar a mulher, que é os 144 mil, e vai vencer, porque a terra abre a sua boca e vai tragar o rio que o dragão lançara da sua boca contra a mulher, que está representada aqui nos 144 mil. Observe o 17, versículo 17 do capítulo 12. E o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, a nação de Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ora, então deixa eu explicar isso. O dragão persegue os 144 mil, que representam a mulher, sendo a nação de Israel, ou seja, a mulher do capítulo 12 está representada nos 144 mil, que é a nação de Israel. 144 mil selados. O dragão persegue, manda exército. A nação de Israel ajuda esses 144 mil, vencendo esse grande exército que o dragão mandou. O dragão se irou e agora vai fazer guerra contra o restante da semente da mulher. Ou seja, tirando os 144 mil que o dragão não pode tocar porque estão selados, ele agora vai reunir todo o seu exército e vai perseguir, tentar destruir toda a nação de Israel. Desta forma, fica claro quem é a mulher do capítulo 12. Para encerrar, quero pontuar só outro ponto aqui para vocês. Veja bem, a mulher tem a lua debaixo dos pés, está vestida de sol e tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Isso é um texto simbólico. Quando é que esse símbolo se repete na Bíblia? Texto simbólico, eu analiso quando ele aparece e aonde ele aparece na Bíblia, eu vou interpretá-lo. Quando é que nós temos um elemento no texto bíblico que traz sol, lua e estrelas? E é claro que temos resposta para isso. Está no sonho de José. José teve um sonho e no sonho de José ele vê sol, lua e 11 estrelas. É claro que ele não está presente, por isso que nós temos 11 estrelas. Sol, no sonho de José, é o pai dele. Lua é a mãe do próprio José. E as 11 estrelas são os filhos, ou seja, a nação de Israel. Então nós temos uma mulher que tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então a mulher é a nação de Israel. A nação de Israel é a mulher do capítulo 12. Se você gostou, então eu te convido a fazer parte desse grupo do CETESC. Sim, dê o seu joinha, se inscreva em nosso canal, porque assim você estará nos ajudando a trazer conteúdo como este. Nós estamos comprometidos a ensinar o povo a estudar a palavra de Deus e também a escapar dessas heresias que existem por aí. Que a graça de Deus chegue ao teu coração, que a palavra de Deus chegue ao teu entendimento e você possa proferir esta palavra e ganhar almas para o reino do nosso Deus. Que a graça de Deus esteja sobre as vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.